Fala, meus caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês sobre um anime que não vem, entre aspas, sendo hypado, não pelo menos pela comunidade. Eu não vi muita coisa sobre esse anime em lugar nenhum e não vi ele ser comentado por ninguém. Mas é um anime que eu acabei vendo na Netflix por indicação de uma pessoa e eu achei interessantíssimo para fazer um vídeo, pelo menos de primeiras impressões aqui. Ele está sendo lançado semanalmente na Netflix, ele está no 4º episódio, ou seja, provavelmente ele começou a ser lançado há mais ou menos um mês atrás, deve ser dessa temporada de inverno agora, inverno no hemisfério norte, mas eu não preciso explicar isso novamente, né? Ele se chama Violet Evergarden. Errei. Vamos de novo. Ele se chama Violet Evergarden. E ele é um anime muito interessante do qual eu vou falar hoje. Então, vamos lá. Bom, Violet Evergarden... Nossa, tá ruim, viu? Violet Evergarden se trata de um anime que conta a história da Violet Evergarden, que é de quem mais ele contaria a história? Bom, ele conta a história de Violet Evergarden, que é uma menina, uma adolescente que, pelo que o que deu-se a entender até agora, ela era uma oficial do exército. Ela provavelmente passou a vida inteira sendo preparada para uma guerra. Isso é o que deu a entender. O anime não disse muita coisa, ele ainda não deu completamente o background dela. Ele passa algumas coisinhas, alguns flashbacks de algumas coisas que ela passou, mas não explica a história dela diretamente. O que se sabe é que ela chegou nas mãos do Major, que... Eu esqueci o nome agora do Major, meu Deus. E também pouco importa. Ela chegou nas mãos do Major para ser usada como uma arma de batalha na guerra. E ela por muito tempo foi usada dessa maneira, até que em dado momento próximo do fim da guerra, ela acabou sendo gravemente ferida, assim como esse Major, e esse Major, bem perto de morrer, pede para que ela viva e seja livre. Então, provavelmente, ela acabou desmaiando e foi encontrada no regimento e levada até um hospital. Posterior a isso, quando ela já estava se recuperando um pouco, é quando o anime começa, que é justamente quando o tenente, ou agora ele é presidente de uma empresa porque ele saiu do exército, mas ela chama ele de tenente, ele vai até o hospital buscá-la e levá-la até a casa dos Evergarden. Logo quando ela vai para a casa dos Evergarden é causado um mal-estar porque ela não consegue parar de se comportar como um soldado. Afinal de contas, ela foi treinada a vida inteira para ser uma máquina de guerra e não uma garota. E ela não consegue se encaixar em lugar algum. Então, esse tenente, que já não é mais tenente, mas eu vou chamar ele de tenente para que as coisas fiquem um pouco mais fixas, leva ela para a empresa onde ele trabalha para trabalhar como entregador. Ele tem uma empresa postal, afinal de contas, naquele país é permitido concorrer com o governo nas atividades postais, diferente daqui, que a gente tem que aturar os correios. Mas enfim, então ele acaba colocando ela para trabalhar como carteira, ela desempenha com facilidade a função, mas ela acaba se encantando com o trabalho das automatas de... Como é que é o nome do negócio, gente? Automatas de umas meninas que transcrevem cartas. Ela é chamada de automatas de alguma coisa que eu não tô lembrando. Eu sou muito ruim com o nome. Eu esqueço muito dessas porcarias. Eu só lembro o nome de jogador de futebol. Então ela gosta muito dessa profissão e acaba decidindo se tornar uma automata também. Mas como ela é sempre muito fria e analisa as coisas de maneira muito calculista, ela acaba não conseguindo captar os sentimentos das outras pessoas porque ela não entende sentimentos. Ela só entende batalhas e ordens. E aquilo acaba fazendo com que ela não consiga transcrever nas cartas aquilo que as pessoas que não sabem escrever sentem. Logo, ela acaba tendo muitos problemas e arrumando muitas confusões. Bom, esse é um resuminho de quase 5 minutos do anime. E as minhas impressões são as seguintes. Primeiro, o anime, em termos técnicos, é impecável. Como dificilmente o Netflix produz alguma coisa, ou alguma parceira do Netflix
produz alguma coisa que tenha um nível técnico ruim. O nível técnico das coisas do Netflix sempre é muito alto, e esse anime parece ser um carro-chefe do Netflix, uma coisa que o Netflix aposta muito, ou seja, parece que foi feito um bom investimento e ele tá com uma animação maravilhosa. Não tem muitos serrilhados, a animação flui bem, os quadros-chave não dão problema, não parece coisa da Toei, enfim. O anime tem bons quadros-chave, boa animação, tem os traços muito bonitos, ele capta muito aquela sensação da época da Primeira Guerra Mundial, porque eu tenho a impressão que eles quiseram retratar a Primeira Guerra Mundial a partir de alguns elementos cenográficos utilizados no anime, como as máquinas de escrever, um tanto arcaicas, os carros que são utilizados, as roupas e os modos de comportamento das pessoas. Tudo isso me leva a entender que se passa durante o período da Revolução Industrial, pós-Grande Revolução Industrial e dentro da Primeira Guerra Mundial, ali entre 1902 e 1919, 17. A impressão que eu tenho é que o anime se passa por ali. Provavelmente mais ali em 1917, próximo da década de 20. E o anime consegue capturar tanto essa questão cenográfica, dos elementos cenográficos, do world building, quanto o comportamento pessoal dos personagens. A interação entre eles é bem plausível e compatível com a forma de agir das pessoas dessa época. Os diálogos são bem colocados a partir da forma que as pessoas conversavam nessa época. Toda a questão das cartas, a questão dos dilemas emocionais dos clientes das automatas são bem coisa da década de 20, bem românticos, e dentro do plot principal a gente tem uma protagonista muito carismática, porque ela, com aquele jeito desajeitado dela, que ela não consegue entender o mundo ao redor, ela conquista você, ela faz você gostar dela, ela faz você simplesmente querer saber como ela vai resolver aqueles problemas que ela mesma cria. E eu acho isso muito positivo para uma protagonista, quando você, o telespectador, quer saber aquilo que vai resolver o problema dela. Você quer saber como ela vai chegar ao ponto que ela precisa chegar. Porque assim, toda obra tem aquele pressuposto clássico e básico de que você sabe que o protagonista vai acabar bem. Mas a questão é o quão interessante é você ver a trajetória daquele protagonista até chegar ao final. Ou seja, você acompanhar a aventura do protagonista, ou o que a gente chama dentro de storytelling de a jornada do herói. A jornada da Evergarden, da menina, é muito atrativa, ela é muito carismática, ela te traz muito para dentro da história dela, e você se sente tocado com o fato dela não entender o que significa eu te amo, e dela buscar entender o que o Major sentia por ela, e o tempo todo a gente sabe que quando a gente assiste o anime, isso ainda não foi dito explicitamente, mas a gente entende que o Major morreu, mas ela ainda não sabe, porque o tenente não fala isso diretamente para ela. Então o tempo todo ela acredita que o Major tá vivo, e ela quer que o Major saiba como ela tá, ela quer ver o Major, ela quer que ele se importe, e a gente sente a gente se sente atraído e sente empatia por aquilo que ela tá sentindo, e é muito interessante de se avaliar isso dessa forma. Bom, quanto à trilha sonora, eu não tenho palavras para descrever, é simplesmente linda, é o tempo todo feita com áreas de música clássica, com quartetos de cordas e piano, é uma coisa simplesmente sensacional. A trilha sonora desse anime é muito caprichada, é uma das trilhas sonoras que mais me tocou, inclusive para mim, pelo que eu vi, ela tá no nível da trilha sonora dos Fates ou do Cavaleiros, das trilhas sonoras mais top que tem. Porque pra mim ela é muito condizente com a época, é muito condizente com as cenas e é muito bem feita musicalmente, na parte técnica em si. Então pra mim vale muito a pena assistir esse anime. Violet Evergarden é um anime que eu super recomendo para que todos assistam, e eu espero que tenham gostado da dica e do vídeo. Muito obrigado quem assistiu, deixe um like, compartilhe e comente, e até a próxima. Fui!